Ai, tá quente. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Muitas pessoas pedem pra gente falar um pouco da astronomia presente em vários filmes, e aí eu não perdi a oportunidade de poder falar um pouco sobre astronomia num fabuloso universo Estúdio Ghibli, a pedido da Daito. Então vamos logo para falar um pouco sobre a astronomia presente nos filmes do Estúdio Ghibli. E se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar agora, meu irmão, você não sabe o que você tá perdendo. Mas o que é o Estúdio Ghibli? Tá, mas antes eu vou tirar isso aqui, porque já isso aqui é muito quente. O Estúdio Ghibli é um estúdio que possui uma sede em Tóquio e é responsável pela criação de inúmeros curtas e filmes. Além disso, ele também fez propagandas de TV. E por conta da quantidade de material que ele tem, eu não vou conseguir me dedicar totalmente a todos os filmes do Estúdio Ghibli. Na verdade, quem sabe a gente faz uma parte 2, é só se esse vídeo bombar, óbvio. Para isso você vai ter que deixar o seu like, vai ter que fazer aquele comentário, fazer aquele alimento pro algoritmo, assim, comentar lá embaixo o seu filme favorito do Estúdio Ghibli. Assim o vídeo bomba e eu posso fazer uma parte 2. Então, de novo, eu vou falar apenas sobre alguns filmes do Estúdio Ghibli. E aliás, eu tenho um recado muito importante. Durante esse vídeo, eu vou passar alguns micro spoilers. Porém, são bem micros mesmo, eles não vão afetar a narrativa ou caso você não tenha assistido algum vídeo ou algum filme do Estúdio Ghibli. Eu prometo pra vocês que não é nada que compromete muito a história, apesar de que eu sou adepto de que o Estúdio Ghibli não tem como dar spoiler. Por mais que você tenha um spoiler, o que interessa mesmo é toda a narrativa, todo o filme. Por mais que eu conte tudo pra você, não vai fazer diferença. Quando você assistir, você vai curtir do mesmo jeito. Pelo menos eu acho. E alguns vai chorar horrores. Talvez. Vai que a pessoa tem coração peludo. Eu duvido, não existe um ser humano nesse universo que não chore com o túmulo dos vagalumes. Não chorei. Bom, vocês estão avisados. Então se vocês continuarem, tomarem algum spoiler, depois não reclamem, tá? Ou reclamem. Aí movimenta os comentários, né? E dá mais engajamento. E eu já vou começar aqui o vídeo falando de um dos meus favoritos, que é o Castelo Animado. Nossa, que filmaço. A história conta um pouco sobre Sophie, que é uma menina que acaba sofrendo uma maldição e se torna uma véia. Por causa disso, ela busca ajuda com um mago bruxo, um garoto maluco lá chamado Hall, que na verdade a maldição é meio que por culpa dele. O Hall, ele tem um castelo, que é um castelo mágico, que acaba andando, assim, é bem bonito, assim, eu adoraria uma maquete daquele castelo. Esse castelo anda graças aos poderes de uma criatura mágica chamada Calcifer. Calcifer é um foguinho bonitinho, com um zoinho, assim. Ele é bem peludo. Na verdade, o filme explora um pouco a relação entre o Calcifer e o Hall, mas o mais importante acontece no livro, porque o filme é baseado num livro de mesmo nome, e nesse livro sim a gente entende melhor a relação entre eles. E aí já começa a parte astronômica, porque no livro a gente entende bem que Calcifer na verdade é um meteoro, é uma estrela cadente que cai na Terra. Mas na verdade não é uma estrela cadente comum, é um alienígena, porque é um mineral que tem ciência, né? Sem ciência. É inteligente, é um mineral que é inteligente, mas para sobreviver no nosso planeta ele tem que criar uma simbiose com o Hall e eles acabam sendo uns seres... Nossa, isso parece a história do Venom. Do Venom do filme, né? Não dos quadrinhos. Em troca dessa simbiose, para ele sobreviver, o Calcifer, ele presta serviço sendo a lareira e a mágica do castelo. Faz o castelo andar. Então, se você assistir o filme, você vai ver bem a cena em que o Calcifer é pego pelo Hall, que é uma estrela cadente, mostra ele caindo e pegando aquele meteoro. Ou então algumas cenas em que o Calcifer perde um pouco o fogo, você vê que ele é uma pedrinha, parecendo um asteroide mesmo. Então, o Calcifer nada mais é do que um alien. A parte legal é que é o quanto que busca um pouco da astronomia. O Calcifer, então, ele é um meteoro que ao atingir a nossa atmosfera, ele acaba entrando em atrito com a nossa atmosfera e pega fogo, formando as estrelas cadentes. Você vê essa cena no filme, o Hal olhando o céu e vendo o Calcifer cair. Não só isso, como o Calcifer atende um pedido, sabe aquela velha tradição de fazer um pedido para uma estrela cadente? O Calcifer é um pedido que o Hal fez, né? Ele pediu para ele, sei lá, eu quero uma casa. Acho que eu pediria para uma estrela cadente uma casa. A gente não nota que o Calcifer é uma estrela cadente, a não ser o fato de estar sempre em chão
chamas, né? Que talvez é uma lembrança do fato dele caindo na atmosfera. A não ser quando ele acaba lá o poder dele, que ele tá quase morrendo, que é uma pedrinha. Outro caso interessante que tem um meteoro, pelo menos eu acho que tem um meteoro e envolve muita ciência, é o outro filme, O Castelo do Céu, que é um filme bem divertido. Na verdade, ele é o primeiro filme do Estúdio Ghibli. E eu vou resumir bem básico pra vocês. Ele conta a história de Chita, que é uma herdeira de um trono de um castelo voador. É isso. Tem castelo de novo, ele anda de novo. Durante o longa, ela acaba encontrando um garoto chamado Pazu, não Pazuzu, e eles criam uma amizade muito grande. E a parte interessante é que ela tem um colar de levitação. Na verdade, é um colar que é acionado, sabe-se lá como, mas faz com que ela possa levitar. Durante o filme, a gente entende que o Castelo no Céu é construído em cima de uma rocha, que também é um elemento desse colar, assim, é o mesmo material. E por isso o castelo também levita. Não é explicado como ela adquiriu essa rocha ou como foi adquirida toda a história, mas a gente tem a impressão de que ela tem poderes místicos. E eu não consigo deixar de pensar num Levitron. Levitron é um objeto, assim, que ultimamente é muito usado como enfeite ou como brinquedo, que permite, através de um eletroímã, que um objeto levite. Os mais legais têm uns sensores modernos que detectam quando o objeto vai cair, aí eles conseguem aumentar ou diminuir o campo magnético em uma determinada área. Eu canso de falar que quando a gente conhece um vídeo legal, a gente recomenda ele aqui, e tem um vídeo do Iberê em que ele abre um Levitron e explica bem o funcionamento dele, e eu não tenho mais o que complementar com esse vídeo fantástico. Eu vou deixar o link aí caso vocês queiram assistir, e um abraço pro Iberê. Acontece que para fazer um Levitron a gente precisa de um elemento magnético não muito fácil, que alguns elementos, artefatos de propriedades magnéticas, não tem um polo sul só, um polo norte, eles podem possuir vários. E a pergunta que fica é, aquele material que é feito essa rocha, não parece um material da Terra, entendeu? Parece que é um material específico, de alguma forma ele tem essa propriedade de levitar, talvez por algum campo magnético. Claro que não basta o elemento que está levitando ser magnético, ele tem que ter o aparato, né, o Levitron, fazendo ele levitar. Então a gente percebe que, ele está sempre naquela mesma área, o castelo está andando sempre aquele ao redor, e duas, quando a gente percebe que logo no começo do filme que existe uma área de exploração mineradora naquela cidade. Ou seja, tem pedras preciosas naquela cidade. De alguma forma, as pedras daquela cidade reagem com as pedras do castelo, fazendo o castelo levitar. Olha que legal. Ela não é um Levitron. A pergunta que fica é que se esse material que é feito, essa rocha, é ou não um meteoro, porque a gente sabe que alguns meteoros são constituídos por elementos metálicos, e talvez esse meteoro tenha propriedades magnéticas que tornam ele especial por estar naquela área daquela cidade. Eu acredito que realmente a inspiração para esse filme tenha vindo de um Levitron mesmo. Tenho certeza disso, Estúdio Ghibli. Eu saquei essa história. E uma coisa que eu não posso deixar de citar nesse vídeo é sobre o cofundador do Estúdio Ghibli. Esse é o Hayao Miyazaki, ele é um animador e é o pai da criança, assim, um dos pais da criança. Eu sei que esse vídeo a gente tá andando um pouco para fora da astronomia, mas é bom que a gente fura a bolha, e eu espero que vocês gostem dele. Mas eu queria discutir aqui um elemento do Estúdio Ghibli criado pelo Miyazaki. Se você assiste o Estúdio Ghibli, qualquer material deles, vocês vão perceber que ele está cheio de vazios. Eu acho que eu poderia explicar desses vazios, mas eu vou deixar também um outro link de um outro canal fantástico chamado Enterplanos, que fala bastante sobre esse vazio que ele é. E olha, fantástico, vou deixar o link aqui caso vocês queiram acessar também. Existem cenas durante os filmes do Estúdio Ghibli em que nada acontece. Quando eu digo nada acontece, nada importante acontece. Por exemplo, quando você vê a Viagem de Chihiro, existe uma longa cena em que ela pega um trem e viaja, e nada importante acontece. Ela está sentada no trem esperando chegar no lugar. Porém, esse nada nos dá a sensação de viagem, uma progressão dela, um caminho dela. A gente sente que ela demora para chegar até o lugar que ela tem que ir. Essas são minhas cenas favoritas mesmo no Estúdio Ghibli, quando eu vejo uma animação assim. Outra cena também é o Totoro esperando o ônibus. Ele simplesmente está parado e espera o ônibus e brinca um pouco com as gotas d'água
nada importante acontece, essa cena poderia ser excluída. E normalmente quando a gente assiste um filme ou a gente vê a produção de um filme, a gente vê que eles fazem de tudo para deixar o filme dinâmico. Eles cortam cenas que não são importantes. Enquanto que o Estúdio Ghibli foi pelo caminho oposto, ele enfiou cenas que não faziam diferença para a história. Em uma entrevista o Miyazaki falou que no Japão isso tem um nome, se chama Ma. Então o Estúdio Ghibli está recheado de Ma. O vazio serve para contrastar com a parte cheia, ou seja, o vazio dá expectativa e melhora a atenção para a parte que tem história. E também nos passa uma sensação de vazio, de viagem, de espera. Nesse vídeo eu tô citando muita gente, mas eu queria mandar um abraço pro Schwarza, grande amigo meu. A gente estava discutindo muito sobre como é importante, por exemplo, o Darth Vader não aparecer constantemente, porque o vazio de ele não estar presente realça o poder da aparição dele nos seriados, nos filmes. Abraço, Soares! Eu falei abraço, mandei beijo, mas tanto faz. E calma, você não tá no canal errado, esse é um canal de astronomia. Divagamos um pouco sobre uma outra área, mas é importante a gente também sair da caixinha, né? Pra gente poder falar sobre outras coisas. Mas eu quero falar o como o Ma é importante pra astronomia também, o quanto que isso se relaciona com a astronomia. A gente vive de contrastes. Vou dar um exemplo do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, ele fica bem no meio da Via Láctea. A gente tem aquela imagem da Via Láctea, o Cruzeiro do Sul lá no meio dela. Não no meio da Via Láctea, assim, mas no meio das bordas. Vocês entenderam, né? Perto do Cruzeiro do Sul, a gente tem um que a gente parece um buraco, uma mancha. Ou seja, né, a gente tem a Via Láctea, que é aquele amontoado de estrelas que estão tão próximas e tão longe, que a gente tem a sensação de que parece um caminho de leite, né? Parece um caminho meio esfumaçado. E quando a gente tem o Cruzeiro do Sul, a gente tem uma área que tá mais escura, tá vazia. E essa área chamou a atenção para os astrônomos. Os astrônomos, por que aquela área tá escura? E após observarmos, percebemos que se trata de uma nebulosa, e uma nebulosa escura. A não existência da Via Láctea contrastou com a nebulosa e a gente fez a gente chamar a atenção para aquela área. Na astronomia, a gente se interessa pelas áreas escuras, assim como foi o Ultra Deep Field. O Ultra Deep Field foi um programa em que a gente observou uma área escura do céu durante muito tempo e notamos que aquela área escura, ela tinha muita luz, que não eram de estrelas, eram galáxias. Essas imagens que vocês estão vendo agora não são estrelas, são galáxias, e é um caso de uma observação muito longa para uma área de nada no céu, um mar. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui o link aqui do vídeo do Pedro, que ele fez um vídeo falando sobre essa história. Aliás, essa área escura perto do Cruzeiro do Sul, a gente chama de saco de carvão, por conta dela ser escura e parecer uma fuligem. Durante os filmes Meu Amigo Totoro, ou Meu Vizinho Totoro, e o Castelo Animado, existem criaturas chamadas Susuatari, que são criaturas da fuligem, e a gente poderia traduzir como bichinho do carvão, bichinho, saco de fuligem, saco de carvão. Será que o Miyazaki olha pro saco de carvão e imagina um Susuatari? Ou ele imaginou um Susuatari olhando pro saco de carvão? Agora eu queria compartilhar uma curiosidade muito interessante. Se você assiste o Meu Vizinho Totoro, você vai perceber que existem algumas inconsistências sobre a época que se passa esse filme. Ele pode ser de 1952, de 1955 ou 1958, não sabemos. Se vocês quiserem, a página das Garotas Geeks fez um comentário sobre esse vídeo, assim, faz um post contando essa inconsistência. Eu vou deixar também um link lá nos comentários fixados, não dá pra deixar aqui, deixa lá. Acontece que durante o filme ele cita vários anos e não dá pra você saber qual que é o ano que se passa a história. O Miyazaki falou que é 1955, mas eu tava assistindo o filme de novo para fazer esse vídeo e eu notei que o Totoro passa vários momentos olhando as estrelas e tem cenas dele tocando flauta olhando para as estrelas. Eu falei, será que eu consigo determinar alguma data que se passa esse filme, alguma data mais precisamente? Quem sabe o primeiro encontro das garotas do filme com o Totoro, a hora que ele aparece, o dia que ele apareceu. Olha, foi relativamente fácil porque muita gente já fez a maior parte da pesquisa para mim. Por exemplo, a história de Totoro se passa na cidade de Tokorozawa, que é a cidade natal do Miyazaki também. Existem 3 cenas que o Totoro está olhando para noite estrelada. Dessas 3 cenas, 2 têm luas próximas, então dá pra gente entender
a passagem do tempo também. Além de aparecerem calendários que mostram a passagem do tempo, apesar de estarem com os anos errados. Eu acredito que existe uma licença poética quanto às estrelas, não dá para identificar claramente alguma constelação nas imagens, eu não tenho certeza de nenhuma. Porém, a gente pode contar com a Lua. O Miyazaki assegura que se passou em 1955, mas que eles não foram muito fiéis à história toda, eles só queriam contar uma história. Então a gente pode supor que é 1955, né, já que o próprio criador falou. E aí então, se a gente quiser saber quando que as meninas encontram o Totoro pela primeira vez, a gente pode olhar que naquela mesma noite o Totoro está tocando flauta, olhando as estrelas. E nesse momento está uma lua crescente para o hemisfério norte. Um pouco antes também passa um calendário, uma cena de um calendário que mostra que é maio. Então se a gente considerar que 1955 é maio, na cidade de Tokorozawa, e procurarmos a lua crescente naquele mesmo formato que ela está próxima do horizonte, como aparece nas cenas do Totoro, a gente vai ver que isso acontece em 2 momentos do mês, logo no comecinho dele e logo no finalzinho dele. Então eu chutaria que o Totoro está tocando ou na noite do dia 1 ou 2, ou na noite do dia 29 ou 30 do mês de maio. Não só isso, mas eu chutaria também que seriam os 2 primeiros dias do mês. Por quê? Porque aparece uma folhinha e ela não está riscada, ela está circulada alguns dias importantes, mas não tem X nenhum. Então deve ser o começo do mês. Sim, chutando. Mas o que eu posso dizer é que seja no começo ou seja no final do mês, é lá pelas 23 horas da noite. Lá pelas 11 da hora da noite, o Totoro tocando flauta, enchendo o saco de todo mundo. Eu acho que só por esse trabalho, esse vídeo já valeu um like, não? Aproveita que você deu like, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Nos Astrotubers é constituído por astrônomos profissionais e para a gente continuar com o nosso canal, a gente precisa da ajuda de vocês. Para isso, se inscreve, dá like, compartilha o vídeo, manda para a família e vai assistir os filmes do Estúdio Ghibli. E se você quiser saber mais coisas sobre astronomia, escreve aqui pra gente qual filme você gostaria de discutir, qual filme você gostaria que a gente trouxesse a parte astronômica para você. Estamos aqui para isso, é só mandar aqui que a gente contribui. Beleza? Você pode ainda contribuir com a gente dando um aplauso aqui, pagando uma graninha lá pro nosso Pix, eu vou deixar o QR Code aqui, ou se tornando membro do nosso canal, que permite você participar de um grupo de WhatsApp só com a gente. Da hora. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Agora é um momento de má.